Olá a todos! Aqui é o cientista espacial. Então vamos lá. Número 1. A teia cósmica de matéria escura. Entre as galáxias não existe apenas vazio. Existe uma região tão grande e tão pouco humana que a palavra espaço começa a perder o sentido. Se imaginarmos um humano ali, o medo não vem de um monstro próximo, mas do fato de que quase nada está perto. E o que existe é grande, rarefeito ou invisível demais. O elemento central é a rede invisível, onde galáxias e aglomerados parecem se organizar. Não é um objeto bonito para telescópio, mas parte de um ambiente cósmico, onde as escalas humanas deixam de funcionar. A base científica é esta. A matéria escura não emite luz, mas sua gravidade aparece no movimento das galáxias. Por isso o tema fica sombrio. Quanto melhor medimos o universo, mais entendemos que grande parte dele não se parece com imagens brilhantes de livros. A ciência torna essa ideia ainda mais sombria, porque não estamos falando de monstros imaginários, mas de estruturas reais, quase invisíveis, medidas por gravidade, radiação, raios-x e sinais fracos. Para prender o público, esse bloco precisa parecer um afastamento gradual de tudo que é familiar. Primeiro somem os planetas, depois, os sistemas estelares, depois, a própria galáxia vira uma ilha, cercada por um meio onde a luz é fraca. As distâncias são absurdas e a matéria parece apenas um vestígio. A ideia mais escura é que o que sustenta parte do cosmos pode ser justamente aquilo que nossos olhos nunca verão. Nesse espaço, o humano não morre em batalha, nem encontra um inimigo. Ele apenas chega a um lugar onde sua existência não estava prevista por nenhum nível da realidade. É aí que surge o medo real. Esse não é um lugar aonde se chega para conquistar alguma coisa. É um espaço onde a lógica humana se quebra rapidamente. Mesmo com nave, instrumentos e proteção, a escala trabalharia contra a mente. Nessa escuridão, não dá para sentir caminho, proximidade ou qualquer ideia de lar. O horror final é que nada ali foi feito para ser percebido por nós. Entre galáxias, o ser humano não encontra aventura, encontra escala. Número 2. O oceano de gás intergaláctico quente. Entre as galáxias não existe apenas vazio, existe uma região tão grande e tão pouco humana que a palavra espaço começa a perder o sentido. Se imaginarmos um humano ali, o medo não vem de um monstro próximo, mas do fato de que quase nada está perto. E o que existe é grande, rarefeito ou invisível demais. O elemento central é plasma extremamente rarefeito entre galáxias, às vezes aquecido a temperaturas monstruosas. Não é um objeto bonito para telescópio, mas parte de um ambiente cósmico, onde as escalas humanas deixam de funcionar. A base científica é esta. Em aglomerados, esse gás pode chegar a milhões de graus e aparecer em raios-x. Por isso o tema fica sombrio. Quanto melhor medimos o universo, mais entendemos que grande parte dele não se parece com imagens brilhantes de livros. A ciência torna essa ideia ainda mais sombria, porque não estamos falando de monstros imaginários, mas de estruturas reais, quase invisíveis, medidas por gravidade, radiação, raios-x e sinais fracos. Para prender o público, esse bloco precisa parecer um afastamento gradual de tudo que é familiar. Primeiro somem os planetas, depois, os sistemas estelares, depois, a própria galáxia vira uma ilha, cercada por um meio onde a luz é fraca, as distâncias são absurdas e a matéria parece apenas um vestígio. A ideia mais escura é que o vazio pode não ser frio, mas um oceano quase invisível de calor. Nesse espaço, o humano não morre em batalha, nem encontra um inimigo. Ele apenas chega a um lugar onde sua existência não estava prevista por nenhum nível da realidade. É aí que surge o medo real. Esse não é um lugar aonde se chega para conquistar alguma coisa. É um espaço onde a lógica humana se quebra rapidamente. Mesmo com nave, instrumentos e proteção, a escala trabalharia contra a mente. Nessa escuridão, não dá para sentir caminho, proximidade ou qualquer ideia de lar. O horror final é que nada ali foi feito para ser percebido por nós. Entre galáxias, o ser humano não encontra aventura, encontra escala. Número 3. Win e a matéria comum perdida. Entre as galáxias não existe apenas vazio,
Existe uma região tão grande e tão pouco humana que a palavra espaço começa a perder o sentido. Se imaginarmos um humano ali, o medo não vem de um monstro próximo, mas do fato de que quase nada está perto. E o que existe é grande, rarefeito ou invisível demais. O elemento central é o meio intergaláctico morno-quente, onde parte da matéria bariônica pode estar escondida. Não é um objeto bonito para telescópio, mas parte de um ambiente cósmico, onde as escalas humanas deixam de funcionar. A base científica é esta. Filamentos de gás fraco demais para a divisão comum podem conter matéria que parecia desaparecida. Por isso o tema fica sombrio. Quanto melhor medimos o universo, mais entendemos que grande parte dele não se parece com imagens brilhantes de livros. A ciência torna essa ideia ainda mais sombria, porque não estamos falando de monstros imaginários, mas de estruturas reais, quase invisíveis, medidas por gravidade, radiação, raios-x e sinais fracos. Para prender o público, esse bloco precisa parecer um afastamento gradual de tudo o que é familiar. Primeiro somem os planetas, depois os sistemas estelares. Depois, a própria galáxia vira uma ilha, cercada por um meio onde a luz é fraca, as distâncias são absurdas e a matéria parece apenas um vestígio. A ideia mais escura é que o universo talvez esconda massa bem diante de nós, diluída em proporções absurdas. Nesse espaço, o humano não morre em batalha, nem encontra um inimigo. Ele apenas chega a um lugar onde sua existência não estava prevista por nenhum nível da realidade. É aí que surge o medo real. Esse não é um lugar aonde se chega para conquistar alguma coisa. É um espaço onde a lógica humana se quebra rapidamente. Mesmo com nave, instrumentos e proteção, a escala trabalharia contra a mente. Nessa escuridão, não dá para sentir caminho, proximidade ou qualquer ideia de lar. O horror final é que nada ali foi feito para ser percebido por nós. Entre galáxias, o ser humano não encontra aventura, encontra escala. Número 4. Estrelas expulsas de suas galáxias. Entre as galáxias não existe apenas vazio, existe uma região tão grande e tão pouco humana que a palavra espaço começa a perder o sentido. Se imaginarmos um humano ali, o medo não vem de um monstro próximo, mas do fato de que quase nada está perto, e o que existe é grande, rarefeito ou invisível demais. O elemento central é estrelas arrancadas de suas galáxias por encontros gravitacionais violentos. Não é um objeto bonito para telescópio, mas parte de um ambiente cósmico, onde as escalas humanas deixam de funcionar. A base científica é esta. Elas vagam em regiões quase sem vizinhança estelar. Por isso o tema fica sombrio. Quanto melhor medimos o universo, mais entendemos que grande parte dele não se parece com imagens brilhantes de livros. A ciência torna essa ideia ainda mais sombria, porque não estamos falando de monstros imaginários, mas de estruturas reais, quase invisíveis, medidas por gravidade, radiação, raios-x e sinais fracos. Para prender o público, esse bloco precisa parecer um afastamento gradual de tudo o que é familiar. Primeiro somem os planetas, depois, os sistemas estelares, depois, a própria galáxia vira uma ilha, cercada por um meio onde a luz é fraca, as distâncias são absurdas e a matéria parece apenas um vestígio. A ideia mais escura é que até uma estrela pode ser condenada ao exílio cósmico. Nesse espaço, o humano não morre em batalha, nem encontra um inimigo. Ele apenas chega a um lugar onde sua existência não estava prevista por nenhum nível da realidade. É aí que surge o medo real. Esse não é um lugar aonde se chega para conquistar alguma coisa. É um espaço onde a lógica humana se quebra rapidamente. Mesmo com nave, instrumentos e proteção, a escala trabalharia contra a mente. Nessa escuridão, não dá para sentir caminho, proximidade ou qualquer ideia de lar. O horror final é que nada ali foi feito para ser percebido por nós. Entre galáxias, o ser humano não encontra aventura, encontra escala. Número 5. Luz fantasma de colisões mortas. Entre as galáxias não existe apenas vazio. Existe uma região tão grande e tão pouco humana que a palavra espaço começa a perder o sentido. Se imaginarmos um humano ali, o medo não vem de um monstro próximo,
mas do fato de que quase nada está perto. E o que existe é grande, rarefeito ou invisível demais. O elemento central é a luz difusa de estrelas que já não pertencem a galáxias. Não é um objeto bonito para telescópio, mas parte de um ambiente cósmico, onde as escalas humanas deixam de funcionar. A base científica é esta. Esse brilho é rastro de colisões, marés gravitacionais e órbitas destruídas. Por isso o tema fica sombrio. Quanto melhor medimos o universo, mais entendemos que grande parte dele não se parece com imagens brilhantes de livros. A ciência torna essa ideia ainda mais sombria, porque não estamos falando de monstros imaginários, mas de estruturas reais, quase invisíveis, medidas por gravidade, radiação, raios-x e sinais fracos. Para prender o público, esse bloco precisa parecer um afastamento gradual de tudo que é familiar. Primeiro somem os planetas, depois, os sistemas estelares. Depois, a própria galáxia vira uma ilha, cercada por um meio onde a luz é fraca, as distâncias são absurdas e a matéria parece apenas um vestígio. A ideia mais escura é que o que ilumina a escuridão pode ser apenas a memória de antigas destruições. Nesse espaço, o humano não morre em batalha, nem encontra um inimigo. Ele apenas chega a um lugar onde sua existência não estava prevista por nenhum nível da realidade. É aí que surge o medo real. Esse não é um lugar aonde se chega para conquistar alguma coisa. É um espaço onde a lógica humana se quebra rapidamente. Mesmo com nave, instrumentos e proteção, a escala trabalharia contra a mente. Nessa escuridão, não dá para sentir caminho, proximidade ou qualquer ideia de lar. O horror final é que nada ali foi feito para ser percebido por nós. Entre galáxias, o ser humano não encontra aventura. Encontra escala. Número 6. Pontes de gás de milhões de anos-luz entre as galáxias não existe apenas vazio. Existe uma região tão grande e tão pouco humana que a palavra espaço começa a perder o sentido. Se imaginarmos um humano ali, o medo não vem de um monstro próximo, mas do fato de que quase nada está perto. E o que existe é grande, rarefeito ou invisível demais. O elemento central é filamentos gigantes que conectam regiões do cosmos por milhões de anos-luz. Não é um objeto bonito para telescópio, mas parte de um ambiente cósmico, onde as escalas humanas deixam de funcionar. A base científica é esta. Essas estruturas mostram que o universo funciona como rede e não como ilhas separadas. Por isso o tema fica sombrio. Quanto melhor medimos o universo, mais entendemos que grande parte dele não se parece com imagens brilhantes de livros. A ciência torna essa ideia ainda mais sombria, porque não estamos falando de monstros imaginários, mas de estruturas reais, quase invisíveis, medidas por gravidade, radiação, raios-x e sinais fracos. Para prender o público, esse bloco precisa parecer um afastamento gradual de tudo que é familiar. Primeiro somem os planetas, depois, os sistemas estelares. Depois, a própria galáxia vira uma ilha, cercada por um meio onde a luz é fraca. As distâncias são absurdas, e a matéria parece apenas um vestígio. A ideia mais escura é que as maiores pontes do cosmos não servem para atravessar, apenas para revelar nossa pequenez. Nesse espaço, o humano não morre em batalha, nem encontra um inimigo. Ele apenas chega a um lugar onde sua existência não estava prevista por nenhum nível da realidade. É aí que surge o medo real. Esse não é um lugar aonde se chega para conquistar alguma coisa. É um espaço onde a lógica humana se quebra rapidamente. Mesmo com nave, instrumentos e proteção, a escala trabalharia contra a mente. Nessa escuridão, não dá para sentir caminho, proximidade ou qualquer ideia de lar. O horror final é que nada ali foi feito para ser percebido por nós. Entre galáxias, o ser humano não encontra aventura, encontra escala. Número 7. Buracos negros exilados na escuridão. Entre as galáxias não existe apenas vazio. Existe uma região tão grande e tão pouco humana que a palavra espaço começa a perder o sentido. Se imaginarmos um humano ali, o medo não vem de um monstro próximo, mas do fato de que quase nada está perto. E o que existe é grande, rarefeito ou invisível demais. O elemento central é buracos negros que podem ter sido lançados para fora de suas galáxias.
não é um objeto bonito para telescópio, mas parte de um ambiente cósmico, onde as escalas humanas deixam de funcionar. A base científica é esta: longe de gás e estrelas, eles quase não deixam sinal. Por isso o tema fica sombrio. Quanto melhor medimos o universo, mais entendemos que grande parte dele não se parece com imagens brilhantes de livros. A ciência torna essa ideia ainda mais sombria, porque não estamos falando de monstros imaginários, mas de estruturas reais, quase invisíveis, medidas por gravidade, radiação, raios-x e sinais fracos, para prender o público. Esse bloco precisa parecer um afastamento gradual de tudo o que é familiar. Primeiro somem os planetas, depois os sistemas estelares, depois a própria galáxia vira uma ilha, cercada por um meio onde a luz é fraca, as distâncias são absurdas e a matéria parece apenas um vestígio. A ideia mais escura é que podem existir predadores escuros, movendo-se onde ninguém os esperaria. Nesse espaço, o humano não morre em batalha, nem encontra um inimigo. Ele apenas chega a um lugar onde sua existência não estava prevista por nenhum nível da realidade. É aí que surge o medo real. Esse não é um lugar aonde se chega para conquistar alguma coisa. É um espaço onde a lógica humana se quebra rapidamente. Mesmo com nave, instrumentos e proteção, a escala trabalharia contra a mente. Nessa escuridão, não dá para sentir caminho, proximidade ou qualquer ideia de lar. O horror final é que nada ali foi feito para ser percebido por nós. Entre galáxias, o ser humano não encontra aventura, encontra escala. Número 8. Partículas como armas no vazio. Entre as galáxias não existe apenas vazio. Existe uma região tão grande e tão pouco humana que a palavra espaço começa a perder o sentido. Se imaginarmos um humano ali, o medo não vem de um monstro próximo, mas do fato de que quase nada está perto. E o que existe é grande, rarefeito ou invisível demais. O elemento central é raios cósmicos de energia extrema, atravessando o espaço entre galáxias. Não é um objeto bonito para telescópio, mas parte de um ambiente cósmico, onde as escalas humanas deixam de funcionar. A base científica é esta: partículas aceleradas por fenômenos violentos podem cruzar distâncias imensas. Por isso o tema fica sombrio. Quanto melhor medimos o universo, mais entendemos que grande parte dele não se parece com imagens brilhantes de livros. A ciência torna essa ideia ainda mais sombria, porque não estamos falando de monstros imaginários, mas de estruturas reais, quase invisíveis, medidas por gravidade, radiação, raios-x e sinais fracos. Para prender o público, esse bloco precisa parecer um afastamento gradual de tudo o que é familiar. Primeiro somem os planetas, depois os sistemas estelares, depois a própria galáxia vira uma ilha, cercada por um meio onde a luz é fraca, as distâncias são absurdas e a matéria parece apenas um vestígio. A ideia mais escura é que o vazio pode atingir sem luz, sem som e sem aviso. Nesse espaço, o humano não morre em batalha, nem encontra um inimigo. Ele apenas chega a um lugar onde sua existência não estava prevista por nenhum nível da realidade. É aí que surge o medo real. Esse não é um lugar aonde se chega para conquistar alguma coisa. É um espaço onde a lógica humana se quebra rapidamente. Mesmo com nave, instrumentos e proteção, a escala trabalharia contra a mente. Nessa escuridão, não dá para sentir caminho, proximidade ou qualquer ideia de lar. O horror final é que nada ali foi feito para ser percebido por nós. Entre galáxias, o ser humano não encontra aventura, encontra escala. Número 9. Vazios como falhas na estrutura cósmica. Entre as galáxias não existe apenas vazio. Existe uma região tão grande e tão pouco humana que a palavra espaço começa a perder o sentido. Se imaginarmos um humano ali, o medo não vem de um monstro próximo, mas do fato de que quase nada está perto. E o que existe é grande, rarefeito ou invisível demais. O elemento central é regiões enormes, onde quase não há galáxias. Não é um objeto bonito para telescópio, mas parte de um ambiente cósmico, onde as escalas humanas deixam de funcionar. A base científica é esta: os vazios ficam entre os filamentos da estrutura cósmica. Por isso o tema fica sombrio.
Quanto melhor medimos o universo, mais entendemos que grande parte dele não se parece com imagens brilhantes de livros. A ciência torna essa ideia ainda mais sombria, porque não estamos falando de monstros imaginários, mas de estruturas reais, quase invisíveis, medidas por gravidade, radiação, raios-x e sinais fracos. Para prender o público, esse bloco precisa parecer um afastamento gradual de tudo que é familiar. Primeiro somem os planetas, depois os sistemas estelares, depois a própria galáxia vira uma ilha, cercada por um meio onde a luz é fraca. As distâncias são absurdas e a matéria parece apenas um vestígio. A ideia mais escura é que o lugar mais assustador pode ser aquele onde o universo quase apagou tudo. Nesse espaço, o humano não morre em batalha, nem encontra um inimigo. Ele apenas chega a um lugar onde sua existência não estava prevista por nenhum nível da realidade. É aí que surge o medo real. Esse não é um lugar aonde se chega para conquistar alguma coisa. É um espaço onde a lógica humana se quebra rapidamente. Mesmo com nave, instrumentos e proteção, a escala trabalharia contra a mente. Nessa escuridão, não dá para sentir caminho, proximidade ou qualquer ideia de lar. O horror final é que nada ali foi feito para ser percebido por nós. Entre galáxias, o ser humano não encontra aventura, encontra escala. Número 10. A indiferença entre galáxias. Entre as galáxias não existe apenas vazio, existe uma região tão grande e tão pouco humana que a palavra espaço começa a perder o sentido. Se imaginarmos um humano ali, o medo não vem de um monstro próximo, mas do fato de que quase nada está perto. E o que existe é grande, rarefeito ou invisível demais. O elemento central é a ausência quase total de superfície, ar, calor, direção e presença. Não é um objeto bonito para telescópio, mas parte de um ambiente cósmico, onde as escalas humanas deixam de funcionar. A base científica é esta. Mesmo com gás e matéria escura, esse meio continua hostil a qualquer vida. Por isso o tema fica sombrio. Quanto melhor medimos o universo, mais entendemos que grande parte dele não se parece com imagens brilhantes de livros. A ciência torna essa ideia ainda mais sombria, porque não estamos falando de monstros imaginários, mas de estruturas reais, quase invisíveis, medidas por gravidade, radiação, raios-x e sinais fracos. Para prender o público, esse bloco precisa parecer um afastamento gradual de tudo que é familiar. Primeiro somem os planetas, depois os sistemas estelares, depois a própria galáxia vira uma ilha, cercada por um meio onde a luz é fraca, as distâncias são absurdas e a matéria parece apenas um vestígio. A ideia mais escura é que o verdadeiro monstro é a indiferença absoluta do tamanho. Nesse espaço, o humano não morre em batalha, nem encontra um inimigo. Ele apenas chega a um lugar onde sua existência não estava prevista por nenhum nível da realidade. É aí que surge o medo real. Esse não é um lugar aonde se chega para conquistar alguma coisa. É um espaço onde a lógica humana se quebra rapidamente. Mesmo com nave, instrumentos e proteção, a escala trabalharia contra a mente. Nessa escuridão, não dá para sentir caminho, proximidade ou qualquer ideia de lar. O horror final é que nada ali foi feito para ser percebido por nós. Entre galáxias, o ser humano não encontra aventura, encontra escala. Obrigado a todos por assistirem. Se gostaram deste vídeo, por favor, curtam e inscrevam-se, pois temos muito mais conteúdo.